Fala galera, estamos aqui hoje com um presente para vocês, tá? Esse presente é uma forma diferente de ver uma equação do primeiro grau. A gente aprende a equação do primeiro grau por aí, muito assim. Se você for ver as aulas de pessoas até famosas, tudo tá assim, só a dica, né? Deixa a letra de um primeiro membro e em um lado, à direita, e joga tudo para a esquerda, joga os outros números para a direita. Direita, esquerda, só obedece. Passa multiplicando, passa subtraindo, tá multiplicando, passa dividindo. Isso são dicas e são regras. A gente não vai, assim, extinguir essas dicas. Elas serão úteis, mas depois que eu compreender como funciona uma equação. Então essa aula vai me surpreender. São duas melhores aulas para você entender realmente o que é uma equação. Acompanhe essa aula comigo, depois faz um comentário aí no final, tá? Mas você vai ver que essa aula é diferente para você. É especial, é um presentão para você entender de uma vez por todas como funciona uma equação, tá? Então vem comigo aqui no quadro, tá? Eu já separei uma equação aqui, tá? 2x mais 5 é igual a 11. Como se fosse assim, olha, eu comprei dois salgados e paguei R$ 5 de um refrigerante e gastei R$ 11. Como é que eu vou resolver isso aí, tá? Se você for ver nas aulas tradicionais, você vai direto para o macete, né? Tá somando, joga para o outro lado, subtraindo, tá multiplicando, passa dividindo, deixa a letra do lado esquerdo e joga tudo que é de número para o lado direito. E tem gente que se atrapalha às vezes quando a letra está do outro lado. E aí, se fosse aqui, o 2x estivesse aqui. Então, para que você não tenha essa confusão, hoje você vai entender de uma vez por toda o que é uma equação e como funciona. Então, uma equação, ela tem que ter uma igualdade, tá? E essa igualdade me diz o quê? Que tudo que está aqui é igual ao que está aqui. Ora, professor, mas a equação está muito fácil, eu já consigo ver. Se tudo que está aqui é igual a 11, então o dobro de um número somado com 5 é 11, ou seja, duas coxinhas que eu falei no início, somado com refrigerante de R$ 5 deu 11. Cada coxinha vai custar quanto? É fácil para quem está acostumado com o número de ver que é 3. Cada coxinha ia custar R$ 3, porque 3 vezes 2 dá 6. 6 e 5 dá 11. Então, se você já enxergar que o valor desse x deve ser 3, parabéns, você já está entendendo como a solução, o que é a solução de uma equação. Mas não é só isso que eu vou lhe mostrar. A gente vai falar sobre o que eu posso fazer. Eu chamo todo esse primeiro lado de primeiro membro, aqui de segundo membro. Tudo que eu posso fazer aqui e ali, tá? E para isso, primeiro eu vou fazer aqui uma analogia, vou voltar para ela, tá? Mas vamos pensar numa gangorra. Essa gangorra, ela está equilibrada, ó. O eixo dela. É como se tivesse igual peso. Se eu tivesse uma criança aqui de 20 quilos, aqui uma criança também de 20 quilos, e ela ficou equilibrada. As duas crianças ficaram penduradas na gangorra. Tá? E a minha ideia é a seguinte. Se você chegar com um gatinho de 2 quilos e botar no colo dessa criança, essa gangorra ia baixar. Mas se você botar outro gatinho também de 2 quilos aqui, a gangorra continua igual. Então, se eu somar 2 quilos de cada lado, a igualdade continua sendo verdadeira. Se eu pegar metade do peso dessa criança, se eu pegasse 10 quilos aqui e 10 quilos aqui, a gangorra continuaria equilibrada. A equação é do mesmo jeito. Tudo que eu posso fazer, tudo que eu faço no primeiro membro, eu posso fazer no segundo. A gente vai mostrar um exemplo aqui disso para vocês, tá certo? Se eu tivesse essa equação aqui, 2x mais 5 é igual a 11, tá? Se eu resolvesse, por exemplo, somar uma unidade aqui e uma unidade aqui, essa equação passaria a ficar assim, ó. 2x mais 6 é igual a 12. E o valor de x continuaria sendo 3. Verifique que 2 vezes 3 é 6 e 6 mais 6 é 12. Então eu posso somar de um lado e do outro da equação e o valor continua sendo esse 3 aqui. Se eu quisesse 2x mais 6 é igual a 12. Se eu quisesse fazer como a gente fez lá, dividir por 2, todo esse lado e todo esse lado,
Dividir por 2 esse lado e dividir por 2 esse lado. Metade de 2x é x, metade de 6 é 3 e metade de 12 é 6. Qual é o número que somado com 3 que dá 6? Continua sendo 3. Então, eu posso dividir ou multiplicar até uma equação, primeiro membro todo, segundo membro todo, por um número que não altera o resultado. Se, por exemplo, eu resolvesse aqui, multiplicar aqui por 2. Vamos colocar ela aqui de novo. 2x mais 6 é igual a 12. Se eu resolvesse multiplicar todo o primeiro membro aqui por 2, e aqui por 2 também, tá? Todo o primeiro membro, eu estou botando 2 para ficar mais visível a solução. 2 vezes 2x, 4x, mas poderia ser por 10, por 100, por 1000. 2 vezes 100 é 12. É igual a 2 vezes 12, 24. Ora, será que x continua sendo 3? 4 vezes 3, 12. E 12 somado com 12 dá 24. X continua sendo 3. Então, o que é que eu quero que você tire daqui? Que você pode multiplicar os dois membros de uma equação por um número, pode dividir por um número, pode somar ou subtrair um número de cada lado. E a gente vai ver que eu vou resolver essa equação, encontrar o mesmo 3, fazendo esse processo como se fosse uma gangorra ou uma antiga balança de 2 pratos. Como é que eu vou resolver essa equação aqui? Ora, eu quero saber o valor de x. Então eu vou tirar esse 5 daqui e esse 2 daqui. Mas como é que eu vou tirar? Não é voando para o outro lado que ele vai. Isso é uma regra que funciona. Nem sempre se eu tiver letras apenas, se eu tiver álgebra. Mas aqui eu posso pensar da seguinte forma, baseado no que a gente acabou de ver. Se eu tirar 5 daqui e 5 daqui, eu vou ficar 2x é igual a 11 menos 5, 6. Agora, se eu dividir por 2 aqui e dividir por 2 aqui, tá? Muita gente prefere fazer assim, ó. Bota logo aqui por 2, vou dividir aqui por 2 também. Lembrando que, se fosse no início, eu tinha que dividir todos os dois termos, né? Como eu tenho só 2x por 2 dá x. 2x dividido por 2 dá um x só. 6 dividido por 2 dá 3. Ora, então eu cheguei no resultado igual. Então, mas isso é mais difícil. Calma, gente. A gente precisa, eu estou aqui mostrando como é que funciona uma equação. Então, você precisa entender como funciona. Você vai estar aumentando a sua capacidade cognitiva. Você vai estar fazendo um alicerce forte para você chegar no concurso onde tenha letras, onde tenha quadradinhos, multiplicado por quadradinho, e você vai saber o que vai fazer, tá? Você não vai ficar em dúvida se vai menos, se vai mais, se vai dividir, se vai multiplicar, se vai subtrair. Então, a ideia é essa, é você compreender. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para a gente resolver, tá? Então, vamos aqui, vem comigo aqui. Pronto, só apagar aqui agora, para a gente dar mais uns esses exemplos aí, tá? Então, vamos lá. Apagando, vamos lá. Então, veja só, mais alguns exemplos aqui. Se eu tivesse assim, por exemplo, 4x mais 3 é igual a 15, tá? O que é que eu ia fazer aqui? Aí eu quero saber o valor de x, então eu vou tirar esse 3 daqui e vou tirar esse 4 daqui. Então eu sei que eu posso subtrair dos dois lados, então eu posso tirar 3 unidades de um lado e 3 unidades do outro. Vai ficar 4x igual a 12, que é 15 menos 3. E agora o que eu posso fazer aqui? Dividir por 4 os dois lados, para desaparecer esse 4 coeficiente da variável aqui, tá? Da incógnita. Então, eu dividindo por 4 aqui, ó. Dividindo por 4, vai ficar x igual a 3. Só tá dando 3 hoje, hein? E 3 vezes 4, 12. Mais 3, 15. Funciona do mesmo jeito. Mais um exemplo aqui. Se eu dissesse assim, 2 vezes x mais 2 é igual a 10. Então, botando só um exemplo fácil para a gente entender o que a gente pode fazer, tá?
Mesmo processo. Vou botar assim, ó. 2 vezes x menos 2, que eu já botei mais ali, vou botar um menos agora. 2 vezes x menos 2 é igual a 10. E agora, como é que eu tiro esse menos 2 aqui? O contrário, eu somo 2 unidades de um lado, somo 2 unidades do outro. Primeiro membro e segundo membro. Lembra que quem divide tudo é o sinal de igual. Então, 2 menos 2 dá 0, vai ficar só o 2x, ó. Consegui deixar só ele. E igual a 12. Então, qual é o número que o dobro dele é 12? É só dividir por 2 aqui, ó. E eu vou ficar com x igual a 6. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês que essa magiquinha aí, entender como funciona uma equação, vai lhe ajudar. Eu não resolvo nenhuma equação fracionária. Toda vez que aparece denominadores, eu multiplico por um número, elimino e resolvo uma equação mais fácil. Porque a gente está transformando uma equação em outra. 2x menos 2 igual a 10 em 2x igual a 12. Então eu vou transformar equações fracionárias em equações não fracionárias mais fáceis de ser resolvidas. Eu vou pegar as bem simples aqui. Em uma outra aula a gente pega as mais complexas. Mas vou mostrar para você que a gente pode não trabalhar com aquela história do sétimo ano, de MMC, MDC. Se eu tivesse assim, ó, x dividido por 3 mais 2 é igual a 5. Aí tem gente que chegou aqui e já tomou um susto, né? Meu Deus, com fração, com as letras já é difícil, imagine com fração. Gente, essa equação aqui, eu posso eliminar ela facilmente. Deixa eu só pegar um pincelzinho aqui. Se eu pegasse ele aqui e multiplicasse todo o primeiro membro aqui por 3 e todo o segundo membro por 3, eu não posso fazer isso? A história lá da balança da gangorra, que eu faço de um lado, se eu triplico o peso de um lado e triplico do outro, ela continua equilibrada. Então vamos lá. Quando eu multiplicar aqui, 3 vezes x sobre 3, 3 vezes 2, 3 vezes 5. Multipliquei todos os termos, né? Porque é o primeiro membro inteiro pelo segundo membro. Tudo por 3. Vai ficar aqui, ó, 3 dividido por 3, vai sobrar só o x. 3 vezes 2, 6. X mais 6 igual a 3 vezes 5, 15. Então, olha só. Essa equação não tem denominadores, não é fracionária. É uma equação bem simples, porque eu sei logo que aqui é 9, porque 9 com 6 vai dar 15. E eu posso testar aqui, nessa aqui, nas escurinhas aqui, ó. 9 dividido por 3 dá 3, 3 mais 2 dá 5. E eu percebo que a solução vai ser, ó, se eu tirar 6 daqui, tirar 6 daqui, x igual a 9. Então, entender o processo vai fazer com que você não resolva mais equações fracionárias, tá? Então, assim, a ideia é essa, gente. É mostrar caminhos rápidos para que a gente fortaleça a nossa base, a nossa estrutura, para que a gente tenha uma vasta forma de resolver, estratégias de resolver questões. E muitas vezes a gente não sabe como vem aquelas questões. Se vem com letra, se vem com número, se vem com frações, se vem sem frações. Então, não precisa tirar MMC, dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. Aquele processo de 7º, 8º ano, a gente consegue fugir se a gente entender como funciona uma equação e aplicar essa regra aqui, tá? Das propriedades da igualdade. Dica, estuda, pesquisa sobre propriedades da igualdade e estuda sobre isso, que é importantíssimo, tá? Mais importante do que decorar as regras. E depois, não precisa você deixar de aplicar suas regras, não. Mas vai compreendendo, vai com uma base sólida. Vai na minha dica aí. Matchpoint, anota, compra um caderno só para dar essas dicas aí. Valeu, galera.